E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre copy. Por que que você precisa saber o que que é e por que que ele é importante, tá? Primeiro, basicamente, eu quero falar assim, o copy, ele nada mais é do que uma técnica de você escrever de modo persuasivo, de modo que você convença as pessoas. O único objetivo do copy é converter. O que que significa isso? Fazer com que o usuário execute uma ação, com que o seu cliente execute uma ação. Ele saia de um ponto A para o ponto B. Tá? E geralmente essa ação ele vai indicar que ele saiu de uma fase da jornada para a próxima fase da jornada do cliente, tá? Então quando você, por exemplo, abre um e-mail que achou super interessante o assunto, achou super atraente, você foi lá e clicou, aquilo foi o trabalho do copy. O cara fez um trabalho bem feito, te convenceu a clicar lá e abriu aquele e-mail. E ele sabe, através de software, que você abriu aquele e-mail, então ele já começa a entender um pouco mais o seu comportamento em relação à jornada do cliente, tá? Quando você, por exemplo, tem lá um conteúdo para você clicar num vídeo, para você baixar um e-book, para você clicar em algum lugar, baixar algum tipo de conteúdo, assistir sei lá, um webinar, isso tudo é o trabalho do copy que está te convencendo, tá? Então nada mais é do que isso. E justamente o que eles fazem? Eles geralmente vêm com CTA, que é um Call to Action, que é uma chamada para ação, que é quando você executa alguma coisa. Pode ser clicar no botão, por exemplo, ou baixar um e-book, né, como eu falei. E existe uma profissão para isso, uma profissão de copywriter. O cara faz isso. Basicamente o que ele faz é pesquisa e análise. Ele fica analisando e pesquisando, porque, por exemplo, para fazer o copyright, para essa profissão, por exemplo, o cara tem que entender profundamente quem é o persona do negócio. Porque uma coisa é ele conversar com a Mariana de 16 anos, a outra coisa é conversar com o José com 57. Não é a mesma linguagem, não é a mesma maneira de abordar. Então, eles precisam entender profundamente. E análise, por quê? Porque eles fazem testes para saber qual o tipo de texto, qual o momento que combina mais, né? Então, eles geralmente fazem muito teste AB para saber quais foram as melhores maneiras de escrever. Então eu vou dar algumas dicas aqui de como que você pode fazer a sua copy, tá? A primeira coisa, você tem que entender profundamente o problema, você tem que entender mesmo como é que essa pessoa pensa, tá? Então, nada mais óbvio do que você tem que conhecer profundamente a sua persona para isso. Entenda como ela pensa, quais são as dores, o que ela faz, o que ela faria, enfim, para resolver esse problema. Segundo, tenta despertar a emoção, porque os clientes geralmente são muito mais atraídos quando tem uma experiência envolvida, tá? Fale do produto na hora certa, tente fazer isso, porque não adianta você querer tentar vender o produto na hora errada, porque você vai distanciar o cliente ao invés de aproximar. Então pense muito nisso, em cada setor, em cada peça de publicidade que você for fazer, pensa qual é a jornada, em que fase que ele está, em qual é a linguagem que eu tenho que conversar nessa fase, tá? Segundo, quarto, chame a atenção. É muito difícil porque você tem muitas coisas envolvidas, o cara está sempre cheio de coisas tirando a atenção dele. Tenta criar um texto para chamar a atenção dele. Use o verbo de ação, justamente para fazer o call to action, né? Clique aqui, baixe aqui, assine e tal. Sempre use verbos. Use números de pesquisa, ou seja, o seu texto fica mais convincente quando você usa uma coisa embasada, né? Principalmente cientificamente. E use muitos gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais é aquele negócio de escassez, de urgência, de autoridade, a prova social, é um monte de técnica bem interessante, mas isso fica para um próximo vídeo, beleza? Eu explico melhor. Basicamente, copy, você precisa entender o seguinte, cada palavra importa, tá bom?